A todos que estão andando conosco neste canal, como nós estamos falando a respeito do Salmo 91, nós já falamos do versículo 1, que fala aquele que habita, do 2 fala do poder da palavra. No Salmo 91 é o salmo que trata das dificuldades da vida, né? E ele nos mostra, esse Salmo 91, ele nos traz o que? O salmista descreve os elementos que fazem parte de uma vida de fé vitoriosa. Se você quer ter elementos de fé de uma vida vitoriosa, esse salmo nos revela algumas coisas que é importante para a nossa vida, inclusive nos dias atuais, que tantas coisas estão acontecendo. Meu objetivo, através dessa mensagem, né, que você que está caminhando conosco, é que você possa fortalecer a tua fé, fortalecer o lado interior, porque pelo lado exterior nós vimos tantas coisas que às vezes têm nos abalado. Mas quando nós fortalecemos o nosso interior, nós podemos descobrir algo que vai nos ajudar a vencer. Ontem, no versículo 2, nós falamos do poder das palavras que saem da nossa boca, né? Porque ele fala no versículo 2 aquilo que Deus era, né? Ele falou do poder, né? Ele direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, né? O salmista declara aqui o que? Quem Deus era. Salmo 91, 3 fala assim: porque ele te livrará de quem? Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O salmista aqui, ele revela algo muito importante para as nossas vidas, porque quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano e colocou num lugar especial. E o ser humano recebeu tudo de Deus para viver naquele lugar especial. E Deus colocou ali aquele casal num lugar que tinha tudo. A única coisa que Deus pediu ao primeiro casal, que não tomasse de uma árvore. Aquela árvore representava um limite de Deus para a vida do ser humano. O ser humano não entendeu, quer dizer, não entendeu não. O espírito das trevas entrou ali, se infiltrou naquele lugar e preparou o quê? Preparou um laço para destruir o primeiro casal. E o casal caiu no laço do passarinheiro e perdeu aquele lugar maravilhoso. E por causa do primeiro casal cair no laço do engano, nós todos hoje estamos sujeitos a ser atacados pelo nosso inimigo, um espírito das trevas que age de todas as formas, tentando destruir a vida do ser humano. Então, aqui o autor, o Salmo fala, porque só quem pode te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu quero deixar uma mensagem para você entender o que representa este laço que hoje o inimigo tem usado para nos prender. Nós sabemos que ele usa todas as formas possíveis para nos prender. E qual é o laço que mais está prendendo o ser humano e que às vezes nós não percebemos ele? A própria palavra me diz, em 2 Coríntios 2, 10 e 11, principalmente no 11, fala assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Satanás usa uma forma para quê? Para fisgar o ser humano. E qual é a forma que Satanás usa para fisgar o ser humano? A forma que Satanás tem usado hoje e que às vezes nós não percebemos, né? Que ele tem usado para fisgar o ser humano. A Bíblia nos alerta algo que nós temos que tomar cuidado, porque Deus deixou algo muito precioso para nós, que é a sua palavra. E a palavra de Deus nos mostra que nós não devemos ignorar. Nós temos que saber que existe algo nesta terra que quer nos destruir e que prepara um laço. E qual é o laço que o inimigo prepara para destruir a vida do ser humano? Um laço, para quem conhece a história, né, uma pessoa, ele prepara o laço, o caçador, no lugar aonde ele possa pegar a caça. O laço fica escondido. E a caça que ele quer, ele sabe o que ele quer pegar, com uma armadilha. E o animal, quando cai ali, ele fica preso, porque ele não vê, ele está escondido o laço. E o que acontece? É um processo lento e dolorido, né? O animal não morre instantaneamente, ele fica preso e ali ele vai sentindo a dor daquele laço. E até que chegar o dono para destruir. Satanás, ele procura preparar um laço. E qual é o laço que eu quero deixar para você que nós temos que nos proteger?
A Bíblia me diz assim, em Jeremias 6,19: ouvi tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Por quê? Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeito. O inimigo sabe, ele preparou um laço para o primeiro casal e eles rejeitaram a palavra de Deus e o ser humano foi preso naquele laço e perdeu aquele lugar. Hoje ele usa o laço do pensamento. Por que o pensamento? Alguém pode ver o teu pensamento, mas o inimigo sabe como te levar a pensar de forma negativa. E qual é a forma que ele usa para nós pensar de forma negativa? Se você observar em todos os jornais que nós vimos, e hoje, principalmente pela imprensa, nós só ouvimos muitas vezes notícia triste. Nós só ouvimos coisas negativas. E naquilo que nós vamos ouvindo, vai dominando a nossa mente e de repente nós ficamos presos do quê? Num laço e de repente, o que acontece? A palavra me diz em Provérbios 23:7, conforme tu te imagina, assim você será. Quando o diabo consegue prender a tua mente com pensamento negativo, o que começa a acontecer? Amado, uma pessoa presa pelo pensamento negativo, ela fica o quê? Ansiosa, leva a mudar o seu comportamento, tirando o nosso ânimo, estímulo. O que leva? Leva a pessoa a ficar com dúvida, leva a pessoa... Quantas pessoas hoje estão presas no espírito da depressão? Quantas pessoas estão se sentindo oprimidas? Porque aonde começou isso? Isso começa na mente. Satanás sabe lançar a isca do pensamento, e quando ele consegue prender a tua mente com pensamentos, ideia negativa, ele começa aos poucos te destruir na tua vida interior, te levando até, como hoje nós temos visto, que segundo fala que é uma doença que mais tem destruído pessoas, se chama depressão. E a depressão começa onde? Na mente. A pessoa começa a ficar presa e começa a ficar com pensamentos negativos, aprisiona, tira a vontade da pessoa viver. E só quem pode te guardar é Deus. Deus quer te guardar do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Hoje, o inimigo tem usado dessa forma, como eu já falei aqui. E a forma que ele consegue prender é a nossa mente. A Bíblia nos alerta que ele consegue prender a mente do ser humano para coisa negativa e o ser humano não se dê conta. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ouvir a palavra, e ele sabe a forma, elevando o ser humano a duvidar e rejeitar a palavra, porque é uma isca que ele lança, leva a dúvida e a rejeição, depois ele prende com seu laço. Por isso que o salmista fala no Salmo 91, a primeira coisa que nós temos que saber é que temos um inimigo para nos fisgar na nossa mente. E outra arma que ele fala aqui, que se você observar a dupla, primeiro ele quer te guardar, mas também da peste perniciosa. Nós vimos que Deus criou tudo com perfeição. Deus deu tudo com perfeição. Mas pela desobediência do ser humano, veio muitas coisas negativas sobre a terra. E hoje o espírito das trevas, ele sabe usar o que Deus criou de perfeito para criar coisas negativas e prender o ser humano no lado físico. Quantas vezes você parece que está tudo bem e de repente você se sente cercado por todos os lados? E o que está cercado? O inimigo tenta te cercar a tua vida física. Se ele prende o teu pensamento, ele vai querer destruir o teu corpo físico. E aí como é que ele descobre? Ele prende o teu corpo. Como é que ele destrói o teu corpo físico? Ele sabe usar algumas coisas que existem nessa terra para trazer tanta coisa, espírito de enfermidade. E coisas que ao olhar humano a gente fica sem ação. Por isso que eu quero dizer a todos que estão conosco que o plano de Deus é te honrar. A palavra me fala a história de uma mulher, conforme Lucas 13, do versículo 10 ao 16. A Bíblia diz que Satanás trazia preso uma mulher há 18 anos. E essa mulher, a Bíblia diz que ela andava encurvada. O que significa andar encurvada? É uma pessoa, amado, que tem da sua própria vida, né? Uma pessoa encurvada, se você olhar para um lado humano, físico, ela pensa do pior da sua vida. É uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa que se sente inútil, incapaz, é uma pessoa que se sente rejeitada e por causa disso pode causar para si um monte de espírito de enfermidade no seu corpo. Agora, só quem pode te proteger é Deus. Mas para Deus te proteger desse laço,
e desta peste, o que é preciso fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer para vencer, a Bíblia me diz assim em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensar. Você precisa fortalecer a tua mente com coisas que sejam puras, que sejam verdadeiras, que sejam boas, para te fortalecer e também colocar uma cobertura. E a outra coisa que pode te ajudar a vencer é o que diz a palavra em Efésios, capítulo 6, no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados. A fé que vai te nos proteger não é aquela fé que você ouviu do teu pai e da tua mãe. Não é aquela fé que eu quero dizer que você tem. A fé que te leva a vencer é a fé que você recebe ela através da revelação da palavra. Se você olhar para a palavra, a Bíblia nos fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. E a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, que vai ouvir essa mensagem, Deus quer te guardar de forma dupla. Ele quer te guardar do laço do passarinheiro e das pestes. Do passarinheiro, hoje nós vimos tanta coisa que tem levado o ser humano a pensar de forma negativa. E quando você leva pensar de forma negativa, isso pode trazer um laço para te destruir. E a outra forma, ele quer te guardar das pestes, de hoje, de espírito de enfermidade que bate todos os dias na tua porta e de repente pode te atingir porque você não está sendo guardado pela própria palavra. Então que Deus te abençoe. O meu objetivo é que você venha caminhar conosco. Se você quiser deixar um pedido de oração ou falar alguma coisa, qual é o objetivo? É que você venha se despertar, que a única forma que eu tenho para vencer deste mal que assola o mundo, do laço passarinheiro, de algo que eu não vejo e pode me destruir, e das pestes, é colocando a minha fé naquele que fez o céu e a terra. E olhando para aquilo que Jesus fez, porque Ele é fiel para te ajudar. A todos que estão conosco, que Deus te abençoe. O objetivo desta palavra é porque Deus quer te guardar, mas Ele só pode te guardar se você aprender a colocar a tua fé, olhando para a palavra, naquilo que a palavra de Deus, a Bíblia me ensina. Ela me ensina como ter uma fé que vai me ajudar a vencer. E procurando alimentar a tua mente com coisas boas, porque quando você alimenta, você coloca uma proteção. Que Deus te abençoe. Convido você para caminhar conosco. O meu objetivo no Salmo 91 é te ajudar a ter uma fé verdadeira naquele que fez o céu e a terra e naquele que veio o mundo para te salvar e te ajudar a vencer, que é a pessoa de Jesus. Que todos recebam a graça e o poder e a sabedoria para Deus te ajudar a vencer. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.